Bom dia! Hoje eu vou trazer uma palavra que está lá em Números 15, que diz assim: Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos poróis e das cebolas e dos alhos. Eu não vou ler mais do que esse versículo, porque senão vai ficar uma leitura muito extensa, mas eu vou trazer o contexto desse versículo para vocês. O povo de Israel, ele havia sido libertado da escravidão do Egito. Vocês lembram de Moisés? Então, Moisés nasceu, foi colocado lá no cestinho, a filha de Faraó pegou, tratou ele como filho, só que ele matou um egípcio e teve que fugir. Ficou no deserto durante 40 anos e Deus falou com ele para libertar o seu povo. E quando ele voltou ao Egito, ele teve as 10 pragas. Deus matou o primogênito, né, de cada egípcio. E aí o faraó libertou o povo de Israel. E aí, eles já libertos do Egito, onde lá eles apanhavam, eles eram escravos, né? E escravidão significa viver sob o domínio de. Então eles viviam não sobre, né? Sob a autoridade de Faraó. Mas já fora dessa escravidão, né? Deus, ele sustentava o seu povo com maná. Ele fazia cair o maná do céu. E quando o povo estava já cansado de comer maná, ele mandou cordonizes, né, para a carne, para eles comerem. E até água Deus proveu. Isso tudo durante a trajetória deles do Egito para a terra prometida. Só que essa trajetória, para chegar na terra prometida, é uma terra onde emana leite e mel, eles precisavam passar pelo deserto. E mesmo experimentando esses milagres, esses constantes milagres, né, eles viram o Mar Vermelho sendo aberto, porque quando eles saíram do Egito, havia um obstáculo, que era o Mar Vermelho, né? E Deus, ele, através de Moisés, abriu aquele mar para o povo passar, né? E como se não bastasse, né, o mar ser aberto, o maná cair do céu e Moisés bater na rocha e sair água para eles beberem e as cordonizes para eles comerem, eles começaram a sentir saudades do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles começaram a sentir falta daquela comida, assim como está escrito lá em Números 11:5, né? Eles começaram a sentir falta da facilidade de ter a comida ali disponível. Mas a que preço? O preço a ser pago para comer daquelas comidas era a escravidão, a opressão e o sofrimento. A memória deles estava apenas selecionando as coisas boas que eles viveram no Egito e ignorando a realidade. E isso muitas vezes acontece com a gente. Romantizamos o pecado, porque se o pecado fosse ruim, ninguém pecaria. Se a tentação fosse ruim, ela não viria. E muitas vezes a gente romantiza esse pecado, né? Mas esquecendo das consequências que ele nos traz.
O perigo dessa memória seletiva é romantizar o passado. Na minha trajetória de vida, por exemplo, foram 17 anos de uma vida de escravidão. E mesmo sofrendo tudo que eu sofri, a minha mente, ela era totalmente seletiva. Eu só queria saber do prazer. Eu só pensava em ter prazer. Mas a que custo eu obteria esse prazer? Porque o prazer do pecado é efêmero. É muito efêmero ao prazer do que Deus tem para nós. A proporção do prazer que é estar na presença dele, a alegria que é ter a presença dele conosco é infinitamente maior do que qualquer pecado, do que qualquer tentação. Mas aí você pode me perguntar, mas por que acontece isso? Por que romantizamos o passado, queremos voltar para lá, sendo que lá atrás era tão terrível? E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós não sustentamos o processo do deserto. Os momentos difíceis, né? Porque o deserto não é uma opção. Ele não é uma opção. Ele faz parte da trajetória até a Terra Prometida, né? E então no deserto tem as aflições, mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nesses momentos difíceis começamos a acreditar que a vida antiga era mais fácil. Aquela zona de conforto, bem desconfortável, sabe? E aí começamos a sentir falta. Mas a gente esquece que lá atrás não havia liberdade. E foi para isso que Jesus veio para nos tornar livres, né? E ele se lembrava dos peixes, da cebola, mas se esquecia dos chicotes, do trabalho forçado e até mesmo da falta de liberdade. Em João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gálatas 5,1: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Agora eu te pergunto, que preço você está disposto a pagar? O preço da dor do arrependimento ou da dor da transformação? Porque para ser transformado, dói. Crescer dói. Mas viver no pecado também dói. E dói muito. Muito mais. Deus sempre conduz seu povo para a liberdade. Mas essa liberdade exige confiança nele. O deserto pode parecer difícil. Porém, é um lugar onde Deus forma o nosso caráter. Ele ensina a dependência e nos prepara para viver a promessa. Estamos em constante processo de transformação. Mas que não venhamos permitir que o pecado se torne atraente para a gente. Ele quer que tenhamos vida e vida em abundância. O pecado, ele só traz morte. Na Bíblia diz que o
diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas ele também diz que o diabo, ele se transveste em anjo de luz. Por isso que nem tudo aquilo que é bom faz sentido pra gente. Que possamos ter sabedoria e discernimento para saber o que é verdadeiramente aquilo que Deus quer que venhamos a ter. A libertação não começa quando você sai do pecado ou do seu passado. A libertação começa quando esse pecado que você tem sai de você. A saudade do passado sai de você. Essa é a verdadeira libertação. Então, que até nos momentos ruins possamos permanecer fiéis, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se nós permanecermos fiéis, passaremos pelo deserto e chegaremos à terra prometida. E diante do Mar Vermelho, Deus, ele nos dá provisão. Mas o passado, ele vem atrás. Ele quer te pegar de novo. Assim como os cavaleiros do egípcios, os cavaleiros do faraó, eles foram correndo atrás do povo de Israel, porque faraó, ele se arrependeu da decisão de deixar o povo ir. Então ele mandou todo o exército atrás. E se nós não formos fortes verdadeiramente em Deus, o pecado, o nosso passado, ele vai nos laçar de novo.